Existe algo profundamente errado na forma como a maioria dos cristãos se relaciona com Deus, mesmo sem perceber. Não é falta de fé, não é ausência de oração, não é rebeldia consciente, é algo mais silencioso, mais sutil e, justamente por isso, mais perigoso. Muitos acreditam em Deus, falam sobre Deus, servem a Deus, mas não o conhecem como Ele realmente é. Talvez você ore todos os dias, mas sinta um vazio difícil de explicar. Talvez leia a Bíblia, mas tenha a sensação de que Deus está distante. Talvez confie em Jesus, mas ainda viva com medo do Pai. Talvez escute falar do Espírito Santo, mas não saiba exatamente quem Ele é na sua vida. Nada disso acontece por acaso. Existe uma raiz comum por trás dessa experiência fragmentada da fé. O problema não está em Deus, está na imagem incompleta que construímos dele. Desde cedo, muitos cristãos aprendem a pensar em Deus como uma única figura isolada. Um ser solitário no céu, observando, julgando, esperando acertos e erros. Outros se apegam apenas a Jesus, como se ele fosse uma proteção contra um pai severo. E há aqueles que evitam falar do Espírito Santo por medo, confusão ou experiências mal compreendidas. Sem perceber, criamos um Deus dividido. E um Deus dividido gera uma fé frágil. Mas e se eu te dissesse que Deus nunca foi solidão? Que antes de qualquer coisa existir, antes do mundo, antes do tempo, antes do pecado, já havia relacionamento, amor, entrega e comunhão. E se a maior revolução da vida cristã não estivesse em fazer mais coisas para Deus, mas em compreender quem Deus é em si mesmo? A Santíssima Trindade não é um quebra-cabeça teológico, não é um mistério feito para confundir. É a chave que explica por que você sente o que sente na sua caminhada espiritual. É a resposta para a solidão interior de muitos fiéis. É o fundamento invisível que sustenta a oração, a confiança, a obediência e até a forma como você se vê diante de Deus. Quando a Trindade é mal compreendida, a fé se torna esforço. Quando a Trindade é ignorada, o cristianismo vira peso. Mas quando a Trindade é revelada ao coração, algo muda profundamente. A oração deixa de ser obrigação. Deus deixa de ser distante. A fé deixa de ser medo e passa a ser relação. E aqui está o ponto decisivo. Se você não entende a Trindade, você inevitavelmente viverá uma versão reduzida do cristianismo. Não porque Deus se esconde, mas porque você o vê de forma incompleta. Ao longo deste caminho, você vai perceber que entender quem é o Pai, quem é o Filho e quem é o Espírito Santo não é teoria. É sobrevivência espiritual. E agora, antes de avançarmos, uma pergunta precisa ecoar dentro de você. Será que a sua dificuldade com Deus não vem da vida que você leva, mas da imagem de Deus que você carrega? Existe um erro que atravessa igrejas, denominações e gerações inteiras de cristãos. Um erro que não aparece nos sermões, não é confessado em oração e raramente é percebido pela própria pessoa que o carrega. Ele não nasce da má intenção, mas da forma como aprendemos a nos relacionar com Deus ao longo da vida. Muitos cristãos vivem uma fé fragmentada sem nunca terem parado para perceber isso. Eles se relacionam com Deus em partes, como se ele mudasse de rosto dependendo da situação. Quando erram, veem o Pai como um juiz distante. Quando sofrem, correm para Jesus como último refúgio. Quando sentem algo diferente na oração, não sabem se é o Espírito Santo ou apenas emoção. Essa divisão parece normal, mas produz um efeito profundo e silencioso na alma. O resultado é uma fé cansada. Uma espiritualidade baseada em esforço constante, culpa recorrente e medo de errar. A pessoa ora, mas não descansa. Serve, mas não se sente amada. Obedece, mas nunca se sente realmente aceita. Tudo isso acontece porque, no fundo, ela não se relaciona com um Deus vivo em comunhão, mas com ideias soltas sobre Deus. Sem perceber, muitos aprenderam a amar Jesus, mas a temer o Pai. Outros falam do Pai, mas mantêm Jesus apenas como um personagem do passado. E há aqueles que tratam o Espírito Santo como algo distante, perigoso ou opcional. Quando isso acontece, a fé deixa de ser relação
e se transforma em um sistema de sobrevivência espiritual. Esse erro é invisível porque parece piedoso. A pessoa frequenta a igreja, conhece versículos, participa de atividades, evita certos pecados, mas por dentro existe uma sensação constante de que algo não se encaixa. Falta intimidade, falta confiança, falta descanso. E isso não é falta de santidade, é falta de compreensão. Deus nunca se revelou de forma fragmentada. Nunca houve um momento em que o Pai agiu sem o Filho, ou o Filho sem o Espírito. Nunca existiu um Deus dividido em funções desconectadas. Essa separação nasceu na mente humana, não no coração de Deus. E toda vez que tentamos viver a fé dessa maneira, algo em nós se quebra aos poucos. Talvez você nunca tenha colocado isso em palavras, mas já sentiu. A sensação de que precisa provar algo para Deus. O medo constante de não ser suficiente. A dificuldade de confiar plenamente. Tudo isso é sintoma de um relacionamento baseado em uma imagem incompleta de quem Deus é. Enquanto esse erro não é revelado, a pessoa continua tentando melhorar a própria fé, quando, na verdade, o que precisa ser curado é a forma como ela enxerga Deus. E é exatamente aqui que começamos a nos aproximar de algo que pode mudar tudo. Porque quando entendemos quem Deus é em sua própria vida interior, algo em nós começa a descansar. Mas para isso precisamos dar um passo ainda mais profundo e encarar uma verdade que poucos ousam considerar. Deus nunca foi solidão. Antes que qualquer coisa existisse, antes do universo, antes do tempo, antes da matéria, antes de haver alguém para adorar ou rejeitar, Deus já existia plenamente. E aqui está uma verdade que muda tudo. Deus não existia sozinho. Nunca existiu um momento em que Deus fosse isolamento, silêncio vazio ou solidão eterna. Desde sempre, Deus é relação. Isso confronta uma das imagens mais comuns e mais prejudiciais que muitos cristãos carregam no coração. A ideia de um Deus solitário, absoluto, fechado em si mesmo, que cria o mundo porque precisava de companhia, atenção ou validação. Essa imagem não apenas é falsa, como distorce toda a experiência da fé. Um Deus solitário cria por carência. Um Deus trinitário cria por transbordamento. O Pai ama o Filho. O Filho responde ao amor do Pai. O Espírito Santo é a própria vida desse amor em movimento. Antes da criação, já havia comunhão perfeita, entrega total, alegria compartilhada. Deus não cria para preencher um vazio. Deus cria porque o amor, quando é verdadeiro, tende a se expandir. Quando isso não é compreendido, a fé se torna uma tentativa inconsciente de suprir algo em Deus. A pessoa ora como se Deus precisasse ser convencido. Serve como se Deus dependesse dela. Obedece com medo de ser rejeitada. Mas quando entendemos que Deus já é pleno em si mesmo, algo muda radicalmente. Percebemos que não somos necessários para que Deus seja Deus, mas somos desejados para participar da sua vida. Essa é uma mudança silenciosa, porém profunda. Um Deus que não precisa de você não te manipula, não te usa, não te explora. Ele te chama, ele te convida, ele te acolhe. A Trindade revela um Deus que não domina pelo poder, mas atrai pelo amor. E isso explica por que a solidão dói tanto no ser humano. Não fomos criados à imagem de um Deus solitário, mas à imagem de um Deus em comunhão. Quando vivemos isolados, fechados, desconectados, algo em nós entra em conflito com a nossa própria origem. A sede por relação não é fraqueza humana, é reflexo da vida divina impressa em nós. Deus é um eterno dar e receber. O Pai se entrega ao Filho, o Filho se recebe do Pai. O Espírito é esse movimento vivo de amor que não se esgota. Nada é imposto, nada é forçado. Tudo é dom, tudo é relação, tudo é comunhão. Isso muda completamente a forma como entendemos autoridade, obediência e amor. Se Deus fosse um ser solitário, o poder seria o centro de tudo. Mas porque Deus é Trindade, o amor é o centro. A autoridade do Pai não oprime. A obediência do Filho não humilha.
A ação do Espírito não invade. Tudo acontece em perfeita harmonia. Quando essa verdade começa a descer da mente para o coração, a oração muda. Ela deixa de ser um discurso ansioso e se torna encontro. A fé deixa de ser desempenho e se torna descanso. A obediência deixa de ser medo e se torna resposta amorosa. Talvez pela primeira vez, você comece a perceber que Deus não te chama para uma relação fria ou distante. Ele te chama para dentro da própria vida dele. Não como espectador, mas como participante. E isso nos leva inevitavelmente a uma pergunta que não pode ser evitada. Se Deus é comunhão perfeita, por que tantos cristãos vivem a fé como se estivessem sozinhos diante dele? Para responder isso, precisamos olhar com mais profundidade para aquele que muitos temem, mas poucos conhecem de verdade: o Pai. Existe uma contradição silenciosa no coração de muitos cristãos. Eles dizem amar Deus, confiam em Jesus, falam de fé, mas quando o assunto é o Pai, algo trava por dentro. Não é rebeldia declarada, é receio, é distância, é uma sensação de que ele é exigente demais, severo demais, inacessível demais. E essa imagem não surge do nada. Ela nasce de experiências humanas projetadas sobre Deus. Muitos aprenderam a obedecer antes de aprender a confiar. Cresceram ouvindo mais sobre correção do que sobre origem, mais sobre regras do que sobre identidade. Assim, o Pai foi sendo associado a cobrança, expectativa e punição. Um Deus que tolera, mas não acolhe plenamente. Um Deus que observa de longe, avaliando se você está fazendo o suficiente. Mas essa imagem não corresponde ao Deus revelado por Jesus. Na Trindade, o Pai não é o chefe que controla, mas a fonte que gera. Ele é aquele de quem tudo procede. Antes de ser autoridade, ele é origem. Antes de ser juiz, ele é aquele que dá existência, identidade e sentido. O Pai não cria o Filho por obrigação. Ele o gera por amor. E tudo o que o Pai é, ele entrega ao Filho sem reservas. Quando Jesus fala do Pai, ele não fala de medo, fala de intimidade. Ele chama Deus de Pai, não como título distante, mas como relação viva. Tudo em Jesus revela confiança absoluta. Mesmo na dor, mesmo na incompreensão, mesmo no silêncio, ele permanece entregue. Isso só é possível quando a relação não é baseada em medo, mas em amor profundo. O problema é que muitos cristãos tentam se aproximar do Pai sem passar por essa revelação interior. Tentam agradar antes de descansar. Tentam obedecer antes de se sentirem filhos. Assim, a oração se torna tensão. A obediência vira peso. A fé se transforma em esforço constante para não decepcionar. Mas o Pai não se relaciona conosco como um gerente espiritual. Ele se relaciona como origem da nossa identidade. É nele que descobrimos quem somos. Não porque fazemos tudo certo, mas porque somos gerados no amor. A correção do Pai não nasce da ira, nasce do cuidado. Ele não corrige para afastar, corrige para aproximar. Quando isso começa a ser compreendido, algo muda profundamente. A oração deixa de ser defensiva. A pessoa não fala mais com Deus tentando se proteger. Ela fala com alguém que a conhece antes mesmo de qualquer palavra. O medo começa a perder espaço. A culpa deixa de ser o motor da fé. O Pai não ama você porque Jesus intercede. Jesus revela que o Pai sempre amou. A cruz não muda o coração do Pai em relação a nós. Ela revela o coração do Pai para nós. Esse é um ponto que poucos entendem, mas que cura feridas antigas, especialmente aquelas ligadas à rejeição, à cobrança e ao sentimento de nunca ser suficiente. Enquanto o Pai é visto como ameaça, a fé nunca descansa. Mas quando ele é reconhecido como fonte, algo em nós se alinha. Passamos a entender que não vivemos para conquistar o amor de Deus. Vivemos a partir dele. E aqui surge uma verdade ainda mais profunda. O Filho não veio apenas nos salvar. Ele veio nos mostrar como viver como filhos. Para entender isso, precisamos olhar para Jesus de uma forma que vai além das imagens comuns. Quando muitos pensam em Jesus, pensam imediatamente em poder,
milagres, autoridade e vitória. Tudo isso é verdadeiro, mas incompleto. Existe algo muito mais profundo e desconcertante na vida do filho que raramente é contemplado com atenção. Jesus, sendo Deus, escolheu viver em dependência. Não dependência humana no sentido de fraqueza, mas dependência relacional, livre e amorosa. Na Trindade, o Filho não é inferior ao Pai. Ele é plenamente Deus, mas a sua forma de existir é receber tudo do Pai. Isso não o diminui. Pelo contrário, revela quem Deus é. O Filho vive da escuta, da confiança e da entrega. Ele não age isolado. Ele não busca autonomia. Ele vive em relação constante. E isso não começou na encarnação. Essa dinâmica já existia antes do tempo. Quando Jesus entra na história humana, ele não abandona essa forma de viver. Ele a assume até as últimas consequências. Ele ora, ele escuta, ele espera, ele se submete. Não porque é fraco, mas porque confia. Cada gesto de Jesus revela que o verdadeiro poder não está no controle, mas na comunhão. Isso confronta diretamente a lógica humana. Fomos ensinados a valorizar independência, autossuficiência, domínio. Mas Jesus mostra um caminho completamente diferente. Ele não faz nada por conta própria. Ele não fala por si mesmo. Ele vive em constante relação com o Pai. E é justamente aí que a sua vida se torna plenamente fecunda. A cruz é o ponto máximo dessa revelação. Muitos veem apenas dor e sofrimento, mas, no fundo, a cruz é o lugar da confiança absoluta, quando tudo parece silêncio, quando não há respostas visíveis, quando não há alívio imediato. O filho se entrega completamente ao Pai. Não há revolta, não há acusação, há confiança. Isso só é possível quando a relação é mais forte que a dor. Jesus não veio apenas resolver o problema do pecado. Ele veio revelar o modo de existir do Filho. Ele nos mostra que a vida verdadeira nasce da relação, não da autonomia. Que a obediência, quando nasce do amor, não escraviza. Liberta. Que confiar não é perder força, é encontrar descanso. Muitos cristãos acreditam em Jesus, mas tentam viver uma fé autônoma. Oram pouco, escutam pouco, decidem sozinhos e depois pedem que Deus abençoe. Isso gera frustração e cansaço. A vida de Jesus revela outro caminho. Uma vida enraizada na escuta. Uma vida conduzida pela confiança. Uma vida entregue, não controlada. Quando compreendemos isso, a fé deixa de ser uma tentativa de manter tudo sob controle espiritual. Ela se torna um caminhar acompanhado. Um viver com Deus, não apenas para Deus. O Filho nos mostra que a verdadeira maturidade espiritual não é independência, é relação profunda. E essa relação não termina em Jesus. Ela se estende até nós por meio daquele que muitos não sabem como acolher, o Espírito Santo. Entre o Pai que muitos temem e o Filho que muitos admiram, existe aquele que muitos não sabem como receber. O Espírito Santo é, sem dúvida, a pessoa da Trindade mais mal compreendida. Para alguns, ele é apenas emoção. Para outros, é algo distante, imprevisível ou até desconfortável. E há quem simplesmente evite falar dele para não lidar com o que não entende. Mas o Espírito Santo não é força impessoal, não é energia espiritual, não é um sentimento passageiro. Ele é Deus presente, Deus que habita, Deus que aproxima. Se o Pai é a fonte e o Filho é a revelação, o Espírito é a presença viva dessa comunhão dentro de nós. Sem ele, a Trindade permaneceria como um mistério externo. Com ele, a vida trinitária se torna experiência interior. O Espírito não vem para substituir o Pai, nem competir com o Filho. Ele vem para nos inserir na relação que já existe entre eles. Ele nos faz participar do amor do Pai pelo Filho e do amor do Filho pelo Pai. É ele quem transforma uma verdade ensinada em uma realidade vivida. Sem o Espírito, a fé pode ser correta, mas permanece fria. Muitos cristãos tentam viver o cristianismo apenas com esforço humano. Leem, estudam, obedecem, mas sentem que algo falta. Falta vida, falta movimento,
Falta intimidade. Isso acontece porque o Espírito não é um acessório da fé. Ele é essencial. É Ele quem ora em nós quando faltam palavras. É Ele quem nos conduz quando não sabemos o caminho. É Ele quem nos consola quando a dor não encontra explicação. O Espírito não invade, Ele habita. Ele não força, Ele conduz. Ele não grita, Ele sussurra. A sua ação não é confusão, é clareza interior. Não é desordem, é transformação silenciosa. Quando o Espírito age, a mudança começa de dentro para fora. Ele toca a consciência, reorienta os desejos, cura memórias, reorganiza afetos. Sem o Espírito, a fé se torna um esforço para imitar Jesus. Com o Espírito, a vida de Jesus começa a se manifestar em nós. Ele não nos ensina apenas o que fazer. Ele nos transforma para que possamos viver como filhos. É o Espírito quem nos faz clamar Pai com verdade. Não como fórmula religiosa, mas como experiência viva. Muitos têm medo de perder o controle se abrirem ao Espírito. Mas o que ele retira não é o equilíbrio, é a ilusão de autossuficiência. Ele não tira quem você é. Ele revela quem você sempre foi em Deus. Quando permitimos que o Espírito habite, a fé deixa de ser apenas crença e se torna vida compartilhada. E aqui algo começa a se encaixar. O Pai como origem, o Filho como caminho, o Espírito como presença. Quando um deles é ignorado, a experiência cristã fica incompleta. Mas, quando os três são acolhidos, algo profundo começa a ser curado. Especialmente nas feridas mais silenciosas do coração humano. É exatamente isso que precisamos olhar agora. Existem feridas que a oração apressada não alcança. Feridas que permanecem mesmo em pessoas de fé. Elas não estão sempre ligadas a grandes pecados, mas a experiências profundas de rejeição, abandono e vazio interior. Muitos cristãos aprendem a conviver com essas dores, acreditando que é normal carregar esse peso enquanto caminham com Deus. Mas isso nunca foi o plano. A Trindade não é apenas uma verdade sobre quem Deus é. Ela é também a resposta para aquilo que se rompeu dentro de nós. Cada pessoa divina toca uma dimensão específica da ferida humana, não de forma separada, mas em perfeita harmonia. A ferida da rejeição nasce quando a pessoa sente que precisa merecer amor, que precisa provar valor, que precisa ser suficiente para ser aceita. Essa ferida é curada quando o Pai é revelado como fonte, quando o coração entende que a identidade não nasce do desempenho, mas do amor que gera. O Pai não nos ama porque acertamos. Ele nos ama porque somos. A ferida do abandono aparece quando alguém sente que está sozinho diante da dor, que ninguém vê, que ninguém sustenta, que nos momentos mais difíceis, tudo desmorona. Essa ferida encontra resposta no Filho. Jesus entra na nossa história, caminha conosco, sofre conosco, permanece mesmo quando tudo parece perdido. Ele não observa de longe, ele participa. A ferida do vazio surge quando nada preenche de verdade, quando conquistas não bastam, quando relações não saciam, quando a vida perde cor. Essa ferida é tocada pelo Espírito Santo. Ele não preenche com distrações, mas com presença. Ele habita o interior, devolve sentido, reacende a vida por dentro. Muitos buscam cura emocional separando o que Deus nunca separou. Tentam encontrar acolhimento sem origem, companhia sem encarnação, sentido sem presença. A Trindade mostra que a cura não acontece em partes. Ela acontece na comunhão. É o Pai que acolhe, o Filho que acompanha, o Espírito que transforma. Quando essas dimensões começam a se alinhar, algo profundo acontece. A fé deixa de ser apenas resistência. Ela se torna caminho de restauração. A pessoa não precisa mais esconder suas fragilidades diante de Deus. Ela descobre que Deus já entrou nelas. Isso não elimina a dor imediatamente, mas muda completamente a forma de atravessá-la. A pessoa deixa de lutar sozinha. A vida espiritual deixa de ser fuga e se torna lugar de encontro real. A oração deixa de ser uma tentativa de escapar do sofrimento e passa a ser espaço onde o sofrimento é acolhido e transformado. Quando entendemos isso, percebemos que a Trindade não é distante da vida concreta.
Ela está no centro das nossas relações, dos nossos afetos, das nossas escolhas diárias. E é justamente aí que a revelação se torna ainda mais exigente. Porque se Deus é comunhão, a nossa forma de nos relacionar também precisa ser transformada. É sobre isso que precisamos falar agora. Se Deus fosse apenas um ser solitário no céu, nossas relações seriam apenas uma questão de convivência. Mas porque Deus é comunhão, toda relação humana carrega uma vocação profunda. A Trindade não é apenas algo para ser acreditado, é algo para ser refletido na forma como vivemos uns com os outros. Na vida trinitária, ninguém domina. O Pai não oprime o Filho não compete com o Pai, o Espírito não se impõe. Existe unidade sem confusão, diferença sem separação, autoridade sem violência. Cada pessoa é plenamente quem é, sem anular a outra. Esse é o desenho original do amor. Quando isso é ignorado, as relações se tornam campo de disputa. Um tenta controlar, o outro se defende. Um se anula, o outro se impõe. Muitos conflitos familiares, conjugais e comunitários nascem exatamente daí. Da tentativa de viver relações sem comunhão, autoridade sem amor, unidade sem respeito à identidade. A Trindade nos ensina que amar não é possuir, é permitir que o outro exista plenamente, que a autoridade verdadeira nasce do serviço, que a obediência, quando é fruto do amor, não humilha, que a unidade não exige que ninguém deixe de ser quem é. No casamento, isso muda tudo. Amar como Deus ama não é controlar nem se anular. É doar-se sem perder a própria identidade. É caminhar juntos sem competir. É buscar o bem do outro sem manipulação. Quando isso não acontece, o amor se torna peso. Quando acontece, ele se torna espaço de crescimento. Na amizade, a Trindade nos ensina a presença fiel sem dependência doentia. Na comunidade cristã, ela revela que diversidade não é ameaça, mas riqueza. Que dons diferentes não dividem, completam. Que o Espírito age de muitas formas, mas conduz ao mesmo amor. Muitos querem uma igreja unida, mas sem comunhão real. Querem proximidade sem escuta, unidade sem entrega, espiritualidade sem relação verdadeira. Isso gera estruturas religiosas fortes, mas relações frágeis. A Trindade revela que não existe verdadeira vida cristã sem comunhão concreta. Quando começamos a olhar nossas relações à luz da Trindade, somos confrontados. Não apenas com o que fazemos, mas com como fazemos. Percebemos que seguir a Cristo não é apenas crer corretamente, mas amar de forma transformada. Não é apenas obedecer regras, mas viver relações curadas. E aqui algo se torna inevitável. Se a Trindade transforma a forma como nos relacionamos, ela também transforma a forma como vivemos a fé no dia a dia. A oração, o sofrimento, a obediência, tudo passa a ter outro significado. É por isso que compreender a Trindade não é detalhe teológico, é o ponto onde tudo muda. Quando a Trindade deixa de ser apenas uma ideia e começa a ser compreendida como vida, nada permanece igual. A fé para de ser um esforço solitário e se torna participação. A vida cristã deixa de girar em torno do que você faz para Deus e passa a nascer do que Deus faz em você. A oração muda primeiro. Ela deixa de ser repetição apressada ou tentativa de convencimento. Orar passa a ser entrar em relação. Falar com o Pai como quem volta à origem. Caminhar com o Filho como quem não está mais sozinho. Permitir que o Espírito conduza até quando não há palavras. A oração deixa de ser peso e se torna encontro. O sofrimento também muda. Ele não desaparece, mas é atravessado de outra forma. A dor não é mais sinal de abandono. O Pai continua sendo fonte mesmo no silêncio. O Filho permanece presente mesmo na cruz. O Espírito sustenta por dentro quando tudo parece frágil. A pessoa não sofre sozinha. E isso muda tudo. A obediência muda. Ela deixa de ser medo de errar e se torna resposta ao amor recebido. Não é mais tentativa de merecer algo, mas expressão de confiança. A vontade de Deus deixa de parecer ameaça e passa a ser caminho.
O coração aprende a escutar, não apenas a cumprir. Até a forma como você se vê muda. A identidade deixa de estar baseada no desempenho espiritual. Você não é apenas alguém que crê. Você é alguém chamado a participar da própria vida de Deus. Isso devolve dignidade, descanso e sentido. A fé deixa de ser luta constante e se torna caminhada acompanhada. Muitos desistem da vida cristã não porque Deus falhou, mas porque nunca lhes foi apresentado o Deus verdadeiro. Um Deus em comunhão, não em solidão. Um Deus que chama para dentro da sua própria vida, não para uma religião cansativa. Quando isso é compreendido, o cristianismo deixa de ser uma coleção de práticas e se torna uma forma de existir. Tudo passa a ser vivido a partir da relação. O tempo, as escolhas, os afetos, os silêncios. Nada fica fora. E aqui chegamos a um ponto delicado. Porque essa revelação não pede apenas compreensão. Ela pede resposta. Não é algo para ser apenas entendido. É algo para ser acolhido. E esse acolhimento exige um momento de silêncio interior. É por isso que agora não cabe mais explicação. Cabe convite. Tudo o que foi dito até aqui não aponta para mais conhecimento, mas para um lugar interior. A compreensão da Trindade não termina na mente. Ela pede silêncio, acolhimento e resposta. Depois de perceber que Deus é comunhão, que o Pai é a origem, que o Filho caminha conosco e que o Espírito habita em nós, resta apenas uma coisa: permitir-se entrar nessa relação viva. Não como quem domina um mistério, mas como quem se deixa envolver por ele. Não como quem explica Deus, mas como quem se coloca diante dele. Este é o momento em que as palavras cedem espaço à oração. Não uma oração apressada, nem técnica, nem decorada. Uma oração simples, profunda, nascida do desejo de comunhão. Se puder, escute estas palavras como quem caminha para dentro de si. Como quem se aproxima de casa. Pai eterno, fonte de toda a vida. Origem do amor que me gerou antes mesmo que eu pudesse te buscar. Diante de ti, eu deixo cair as máscaras, os medos, as tentativas de merecer. Ensina-me a descansar no teu amor. Cura em mim a ferida da rejeição. Revela-me que sou filho, não por mérito, mas por graça. Que eu viva a partir do teu amor, e não tentando conquistá-lo. Filho amado, Jesus, que entraste na minha história, que conheces o peso da dor, o silêncio da noite e a fragilidade humana. Caminha comigo. Permanece comigo quando eu não entendo, quando eu caio, quando tudo parece escuro. Ensina-me a confiar como tu confiaste, a entregar-me como tu te entregaste. Que a tua vida se torne forma da minha vida. Espírito Santo, presença viva de Deus em mim, sopra onde há medo, toca onde há vazio, ilumina onde há confusão. Habita meu interior, reorganiza meus afetos, ensina-me a escutar, ensina-me a amar. Que eu não viva apenas para Deus, mas com Deus. Que a minha fé seja viva, conduzida, transformada por ti. Santíssima Trindade, comunhão perfeita de amor, acolhe-me na tua vida. Que eu viva da tua presença, caminhe na tua luz e descanse no teu amor. Que tudo em mim seja transformado pela comunhão que és. Hoje, eu não te observo de longe. Eu respondo ao teu convite. Amém. A Santíssima Trindade não é uma verdade distante da nossa vida cotidiana. Ela toca exatamente o ponto onde mais sofremos hoje. Vivemos em um tempo marcado pela pressa, pela solidão disfarçada de conexão, pelo cansaço de quem precisa provar valor o tempo todo. Muitos acordam todos os dias tentando sustentar sozinhos o peso da própria existência. E é justamente aqui que a Trindade se revela como resposta. Quando compreendemos que Deus é comunhão, percebemos que não fomos criados para viver isolados, competindo, nos defendendo ou nos anulando. Fomos criados para viver em relação, com Deus e com os outros. O Pai nos recorda que nossa identidade não nasce do desempenho, mas do amor que nos gera. O Filho nos mostra que não caminhamos sozinhos, nem mesmo na dor. O Espírito nos ensina que a vida de Deus pode habitar o ordinário, o simples, o cotidiano da nossa história.
Viver à luz da Trindade muda a forma como lidamos com o trabalho, com a família, com as feridas, com as escolhas difíceis. Não porque os problemas desaparecem, mas porque deixamos de enfrentá-los sozinhos. A comunhão divina se torna o espaço interior onde encontramos direção, consolo e sentido. A fé deixa de ser apenas crença e se torna modo de viver. Talvez a maior conversão que muitos cristãos precisam hoje não seja moral, mas relacional. Passar de uma fé baseada no medo para uma fé enraizada no amor. Passar de uma vida espiritual solitária para uma vida vivida em comunhão. A Trindade nos convida a isso todos os dias, silenciosamente. Não impõe, não força, apenas chama. Que essa verdade não permaneça apenas como reflexão, mas como caminho. Que você aprenda, pouco a pouco, a viver a partir do amor do Pai, a caminhar com o Filho e a se deixar conduzir pelo Espírito Santo. É nesse lugar que a fé deixa de ser peso e se torna descanso. É aí que tudo encontra sentido. Se este conteúdo falou ao seu coração, deixe o seu like, inscreva-se no canal, escreva nos comentários o seu pedido de oração à Santíssima Trindade e compartilhe este vídeo com amigos que também precisam redescobrir essa comunhão que muda tudo.